As flores de cerejeira se espalham ao redor da escola secundária Higashidani, marcando o início da primavera, a estação dos começos. Odaka Nanamura entra, respirando o ar morno, observando as pétalas flutuarem e sentindo empolgação pelo que está por vir. Ao expirar e continuar a caminhar, ele recorda que, em sua época de ensino fundamental, teria fugido de um ambiente tão elegante. Agora, no entanto, sente-se mais confiante, pronto para abraçar todas as experiências do ensino médio. Com seu futuro brilhando à frente, ele segue em frente, cheio de autoconfiança. Mas, justo quando Odaka está prestes a começar o dia, ele para, franzindo o senho. À frente, uma bagunça mancha a estrada perfeita. Ele rapidamente bate as palmas das mãos, tentando afastar o mau agouro. Não quer correr riscos neste novo capítulo. Em pé e determinado, ele promete que este será o início de sua brilhante vida colegial. Corta para 3 anos depois, é o dia antes da formatura. Odaka empurra sua bicicleta com o coração pesado. Nada de bom aconteceu durante o ensino médio. Nenhum acontecimento memorável. Ele nunca entrou em clubes ou comissões, nem fez amigos. Ao passar por colegas alegres, ele reflete amargamente sobre o quão tola foi sua antiga declaração. Chama a si mesmo de idiota, insignificante, um rosto perdido na multidão. Sempre teve dinheiro de sobra no bolso, mas nenhum amigo com quem gastá-lo. No fim, sempre acabava gastando com light novels. Ele ouve estudantes próximos fazendo planos para comemorar a formatura e, em silêncio, implora para que parem de falar. Não entende o sentimento deles, pois nunca teve amigos. No fundo, anseia por um amigo com quem compartilhar conversas tolas, como nas light novels. No entanto, tais coisas só existem na fantasia. Garotas bonitas que são gentis com otakus não passam de lendas urbanas. Depois desses 3 anos, ele finalmente admite que não consegue fazer amigos, mesmo que tente. Acompanhar as tendências, fingir interesse em conversas entediantes ou manter contato apenas por conveniência, nada disso é algo em que ele seja bom. Aceitando isso, percebe que simplesmente não nasceu para relacionamentos. Odaka checa o celular e nota um aumento nas visualizações de sua nova história. Ele publica light novels românticas colegiais online, sonhando em se tornar um romancista. Trabalha por seu futuro, mesmo que os outros digam que ele está fugindo da realidade. Já publicou 3 rascunhos até agora, com cerca de 20 capítulos cada. Sempre termina com o infame continua. É uma tática astuta para atrair os poucos leitores que consegue. O terceiro rascunho teve muitos leitores no início, mas eles rapidamente começaram a desaparecer. Quando publicou o segundo capítulo, metade já havia desistido, e no quinto restava apenas uma pequena minoria. Só os poucos sobreviventes escolhidos permaneciam até o fim. Às vezes, ele até se pergunta se eles se punem lendo até o final. A cada nova escrita, sente sua motivação se esgotar. Um dia já foi um jovem escritor confiante, mas a realidade o atingiu em cheio. Perdido em pensamentos, percebe que o semáforo já ficou verde enquanto ele estava parado. Consola-se dizendo que ser solitário tem suas vantagens, ocupa pouco espaço, não faz barulho e mantém uma pegada de carbono baixa. Observando grupos de garotas passando, pensa que os solitários têm o melhor da vida. Entre elas, uma garota de cabelo curto com um grampo de flor chama sua atenção. Odaka a reconhece imediatamente, Anamitsuji. Estiveram na mesma turma por 2 anos. Ele a considera a garota mais bonita que já viu. Embora nunca consiga reunir coragem para interagir com ela, também não consegue desviar o olhar. Quando Anami avança, o sinal de pedestres muda. Percebendo que ela não notou o perigo, Odaka grita um aviso. Um caminhão se aproxima, buzina soando, e Anami congela de susto. Movido por instinto, Odaka corre em sua direção. Ele se lança à frente, tentando alcançá-la. À medida que o caminhão se aproxima, tudo de repente fica escuro. Ele ouve a voz fraca de Anami dizendo para ele aguentar firme. Ela grita, implorando para que Odaka não morra. O pânico se espalha entre os colegas enquanto alguém chama uma ambulância. Mesmo em meio àquela situação desesperadora, seu lado otaku permanece ativo,
torcendo em silêncio para ser levado a outro mundo, Isekai. À medida que sua visão escurece, ele ouve claramente Anami chamar seu nome. Agora ele pode morrer em paz, sabendo que ao menos alguém o conhece. Mas, de forma anticlimática, Odaka acorda em sua cama, confuso. Lembra-se de ter sido atingido por um caminhão em frente à escola, mas encontra seu corpo completamente ileso. Chocado, examina seus membros e se pergunta como sobreviveu sem um arranhão. Sentando-se abruptamente, sua esperança reacende. Será que ele reencarnou? Infelizmente, ao olhar ao redor, percebe que está em seu quarto. A dúvida surge, talvez tenha sido tudo um sonho. Ainda assim, algo está diferente. Nota livros faltando, um novo romance em sua escrivaninha e seu uniforme desaparecido. Seu celular, apesar de ter 3 anos, parece novo em folha. Inquieto, ele confere a data, 5 de abril, exatamente 3 anos atrás, um mês após suas últimas memórias. Olhando em descrença, pergunta-se se aquilo é real. Tentando se acalmar, diz a si mesmo que viagem no tempo é impossível. Entanto, tem certeza de que também não foi um sonho, suas memórias são vívidas demais. Ao se olhar no espelho, admite que parece mais jovem. Satsuki, sua irmã mais nova, entra de pijama e o provoca por estar admirando o próprio rosto. Odaka percebe que ela também parece 3 anos mais nova, o que confirma a linha temporal. Ela nota sua expressão séria e pergunta o que há de errado. Ele fica maravilhado com a juventude dela, pensando em como será bonita no futuro. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto murmura para si mesmo. Alarmada, Satsuki pergunta se ele está tão nervoso assim com a cerimônia de entrada. Odaka congela ao ouvir isso. Ela o lembra de como ele estava se gabando de que encontraria uma namorada durante a cerimônia. Ao ouvir isso, ele não consegue acreditar no quão absurdo fora 3 anos atrás. Tudo o que realmente queria era apenas alguns amigos. Ela insiste em saber o que ele quis dizer com 3 anos atrás. Ele disfarça, dizendo que só está ficando louco. De volta ao quarto, encontra um uniforme novinho em seu armário. Isso só pode significar uma coisa: ele terá de reviver o ensino médio desde o começo. Ainda assim, ele luta para aceitar esse misterioso recomeço. No café da manhã, seu pai declara orgulhosamente que vai caminhar 10.000 passos por dia, uma promessa que Odaka lembra de ter ouvido 5 vezes no ensino médio, sempre abandonada após 3 dias. Em frente à escola, Odaka tenta entender o que está acontecendo. Enquanto caminha, tudo parece menor. Ele vê cocô de cachorro no caminho, e percebe que alguém pisou nele, exatamente como da última vez. De repente, tudo faz sentido. Essa memória absurda confirma sua viagem no tempo, por mais ridícula que pareça como prova. Na sala de aula, começam as apresentações. Kuno brinca abertamente sobre ter pisado no cocô, pedindo simpatia. Odaka se admira de como os extrovertidos transformam infortúnios em humor. Se fosse ele, teria tentado esconder para evitar constrangimento. Odaka se apresenta timidamente, imaginando quão estranho seria revelar que veio do futuro. Ele admite para si mesmo que não sabe o que fazer ou como chegou ali. O melhor que pode fazer, por enquanto, é evitar acidentes. Talvez até comprar um amuleto da sorte. Quando a aula termina, o burburinho enche a sala. Cercado por colegas animados, ele percebe o quão jovens todos parecem, todos ansiosos para fazer amizades que durem a vida toda. Ele também já foi assim, uma vez, mas nunca foi bom em conversas. Ele se lembra de ter fracassado em fazer amigos em sua vida anterior, tornando-se um solitário durante a Semana Dourada. Determinado, ele jura não repetir aqueles erros. Tendo vivido o ensino médio uma vez, ele tem uma vantagem sobre os outros. Ainda assim, também se recorda de sua principal lição: ele não é feito para relacionamentos. Então, desta vez, nem sequer tentará, matando esse pensamento antes que tenha a chance de nascer. Ele começa a se afastar quando, de repente, alguém o chama. Mas ele ignora e continua andando, pensando que não pode ser com ele. Então, Anami agarra seu braço, exigindo saber por que ele a está ignorando. Ele entra em pânico, pensando que ninguém deveria conhecê-lo ainda.
Anami o encara e pergunta se ele se lembra dela. Odaka a reconhece como Anami Tsuji. Ela confirma e o chama pelo nome, Odaka Nanamura, deixando-o atônito. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ela expressa alívio por ele ainda estar vivo. Eles caminham juntos até um local mais tranquilo, no 5º andar. Anami se desculpa pela cena anterior, mas Odaka garante que está tudo bem. Então, ela revela que também é do futuro. Eles apertam as mãos, e Odaka fica chocado com o quão real aquilo parece. Anami agradece sinceramente, sorrindo ao dizer que teria morrido sem a ajuda dele. A gratidão dela aquece o coração de Odaka. Ele insiste que suas ações não foram um favor, escondendo o fato de que estavam ligadas ao próprio trauma. Memórias de Anami chorando por ele ressurgem. Odaka reflete que, pela primeira vez, ouviu um obrigado de Anami em vez de intermináveis pedidos de desculpas. Ela sorri, dizendo que está apenas feliz por ele estar bem. Odaka suspeita que ela seja responsável por essa situação. Anami confirma e o convida a ouvir toda a história. Sorrindo, ela avisa que será uma longa explicação e pergunta se ele quer escutar. Depois de ser atingido pelo caminhão, Odaka morreu. Mas isso não era aceitável para Anami. Ela queria seu salvador de volta. No entanto, Odaka já havia partido. Sem mais nada a fazer, ela rezou aos deuses. Sua família vem de uma linhagem de sacerdotes shintoístas, e eles possuem um grande santuário. Ela usou esse conhecimento e devoção para continuar orando, sem esperar que algo mudasse. Mas um dia, algo estranho aconteceu. Anami acordou em sua cama, atordoada e confusa. Logo percebeu que havia voltado no tempo, para o primeiro dia de aula. Correu para a escola para encontrar Odaka, e foi assim que se reencontraram na sala de aula. Na escola, Anami resume a situação para Odaka. Ela admite que tudo bem se ele não confiar nela, já que nem ela mesma está totalmente convencida. Odaka se pergunta se estão em uma light novel ou anime, afinal, essa seria a única explicação para uma sacerdotisa cujas orações aos deuses conseguiram reverter o tempo. É como um daqueles clichês de reencarnação. Mas antes de tentar entender tudo isso, Odaka percebe que deveria dizer algo primeiro. Ele se curva e agradece sinceramente, deixando Anami corada e sem palavras. Eles trocam um olhar silencioso, sem saber o que dizer em seguida. Ele salvou a vida dela, e agora ela salvou a dele. Há muito que não faz sentido nessa situação, mas uma coisa chama atenção: por que voltaram exatamente 3 anos no passado? Se ela só queria salvá-lo, poderia ter pedido uma semana, por exemplo. Mas Anami também não sabe a resposta. Odaka sugere que rezem novamente aos deuses. Se rezar os fez voltar no tempo, talvez possam fazer o mesmo para retornar ao futuro. Anami se pergunta se os deuses concederiam desejos repetidos. Talvez tenham coisas mais importantes a fazer do que agir como gênios. Odaka questiona como ela poderia saber as intenções dos deuses. Ele não consegue explicar, mas algo nisso tudo parece errado. Ele sugere voltarem ao santuário. Anami suspira, cedendo. Do lado de fora da escola, Anami lhe fala sobre a localização do santuário, e eles combinam de se encontrar mais tarde no ponto de ônibus. Juntos, chegam ao local, que é aparentemente um famoso santuário da região. Apesar de estar visitando a casa de uma garota pela primeira vez, ele não se sente tão animado quanto esperava. Anami o guia até um santuário menor no meio da floresta. Ela lhe mostra como orar, 2 reverências, 2 palmas e uma última reverência. Anami se ajoelha e chama por um deus budista. Odaka lembra de que deveria estar fazendo uma prece shintoísta, mas ela explica que, na época, estava tão desesperada que apenas disse o que lhe veio à mente. Odaka admite que é confuso, mas sua lógica faz sentido. Juntos, eles rezam. Anami pede para serem devolvidos ao tempo correto, enquanto Odaka acrescenta um pequeno pedido sobre talento para escrever. O tempo passa, mas tudo o que conseguem com seus esforços são pernas dormentes por orarem tanto tempo. Parece que Anami tinha razão, Deus está ocupado demais para atender a todos os desejos. Ela então levanta uma questão interessante: será que seria certo voltarem ao futuro?
Ela aponta que ele poderia voltar justamente para o momento em que estava prestes a morrer. Odaka geme, dizendo que será apenas um estudante do ensino médio de novo, e decide lidar com isso sozinho. Ele pede desculpas por tê-la envolvido, mas Anami o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, afinal, qualquer um gostaria de salvar alguém que morreu por sua causa. Sorrindo, ela garante que não tem arrependimentos. Odaka fica surpreso com a gentileza dela. Curiosamente, Anami também admite que havia outro motivo, mas antes que ele possa perguntar, ela muda rapidamente de assunto. Caminhando sob as cerejeiras em flor, ela comenta que aquela é sua primeira conversa de verdade. Ele pensa sobre isso, achando estranho, já que, mesmo em sua vida anterior, eles nunca haviam conversado normalmente. Anami sugere que se separem por enquanto, já que ambos precisam de tempo para se ajustar depois de voltar 3 anos no tempo. Odaka agradece, dizendo que ela foi de grande ajuda. Ela sorri, apontando que agora são parceiros de viagem no tempo, e devem se dar bem. Ela estende o celular, esperando que possam continuar trabalhando em equipe. Eles trocam contatos, e Odaka pensa que é assim que as pessoas normais fazem. Então, quase sem pensar, ele pergunta se o santuário dela vende amuletos de segurança no trânsito. Ele não quer outro encontro com um caminhão. Já se passaram 10 dias desde que sua segunda vida no ensino médio começou. Ele se adaptou rapidamente, talvez por ter lido inúmeras histórias sobre viagem no tempo. Ele reflete que não há muito o que fazer ao voltar do terceiro para o primeiro ano. Alguns poderiam se perguntar se é certo viver de forma tão tranquila, mas ele insiste que sim. Recorda como os protagonistas dessas histórias costumam salvar a heroína ou o mundo, mas ele não tem tais deveres. Admite que não há nada que realmente queira fazer depois de retornar.